Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto, dos textos da grande comissão, a comissão que foi outorgada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. É o imperativo de Deus, é a ordem divina que é transmitida para a igreja, que a igreja deveria sair para o serviço de proclamação da palavra de Deus, da mensagem de boas novas, o Evangelho. E esse texto ele chama a nossa atenção. Eu quero extrair dele algumas anotações e partilhar com os irmãos nesta noite, no intento de trazer um estímulo, no intento de trazer um encorajamento para esta igreja que está diante desse momento especial que é o Nordeste para Cristo. A primeira coisa que eu quero observar com os irmãos é a maneira como Jesus se apresenta para os discípulos. E está no versículo de número 18, quando ele chega, se aproxima dos discípulos e ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus ele se apresenta como aquele que tem toda a autoridade, ele apresenta a sua divindade. Biblicamente nós temos Colossenses, capítulo de número 2 e versículo de número 9, aonde Paulo escreve aos Colossos e ele vai dizer que foi o agrado de Deus que toda a plenitude da divindade habitasse corporalmente nele. Outra vez ele menciona isto aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, quando ele chega a dizer que o nome de Jesus está exaltado sobre todo nome, todo joelho, toda língua no céu, na terra, debaixo da terra, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E quando ele diz no versículo de número 18, é-me dado todo o poder, ele está apresentando a sua deidade, a sua divindade. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou Deus soberano, eu sou Deus que tenho todo o poder. Por que ele faz isso? Porque as missões, elas se fundamentam na soberania e no grande amor de Deus. É por isso que Jesus fala desta maneira: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E diante disso, meus amados irmãos, é necessário parar e refletir acerca da visão missionária. O Nordeste para Cristo, como o nosso fórum, trouxe esse tema palpitante e especial para nós, mas ele lança luz acerca da visão, e é muito importante definir a visão que temos da pessoa de Jesus Cristo. Quando alguém olha para Jesus e não o vê como Salvador, não o vê como aquele que pode libertar o homem do pecado, ele não vai ter ânimo para proclamar a mensagem do Evangelho. Ele não consegue dar o devido valor, a devida aplicação na obra da evangelização, porque a sua visão está afetada. E quando tratamos acerca da visão, eu quero trazer isso para você biblicamente. A primeira, eu vou trazer duas visões. A primeira está registrada no texto de Lucas, capítulo de número 8, e versículo de número 26 adiante, que é a visão daqueles homens que guardavam os porcos ali no cenário da libertação do Gadareno, ali 23, melhor dito. E ele traz aquela visão que eles olham para Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira totalmente equivocada. O texto de Lucas, ele diz que Jesus ele chega e navegando eles adormeceu. Não é este?
Deixa eu olhar direitinho aqui. Em Lucas, capítulo 8, versículo de número 'E ele traz um relato em que um homem que vivia terrivelmente endemoniado, e não vivia nas casas, ele vivia nos sepulcros, mas quando ele se aproxima de Jesus, ele é liberto, e quando ele é liberto por Jesus, aqueles que estavam na cidade retornam e contemplam o liberto. Mas aqueles que guardavam os porcos que estavam sendo apacentados, eles ficam com uma visão que chama a nossa atenção, porque eles correm para a cidade e começam a relatar, eles apresentam aquele fato de uma maneira distorcida, e eles provocam um movimento, a visão deles provoca um movimento, e os homens vieram até Jesus, mas eles vêm para Jesus, e o texto dá conta que eles pediam para que Jesus se retirasse da sua cidade. E isto é algo interessante. Alguém que tem uma visão afetada a respeito de Jesus pode até falar de Jesus, mas terá um resultado negativo, um resultado muito fora do esperado. O outro exemplo de uma visão é João capítulo de número 4, quando o Senhor Jesus apresenta a mulher samaritana, e ela, da mesma maneira que aqueles pastores de porcos, sai e entra na cidade testemunhando acerca de Jesus. Só que a mensagem dela causa um impacto e traz as pessoas para Jesus. E agora, no final do diálogo, eles vão reconhecer que Jesus é o profeta, é o Messias, a ponto de dizer: nós agora não somente conhecemos pelo que você nos falou, mas conhecemos porque vimos, porque ouvimos a sua palavra. Então, irmãos, a visão do missionário, ela é muito importante. Se de repente alguém olha para Jesus e não o enxerga como Senhor e Salvador, pode até falar de Jesus, mas não vai ter o resultado necessário para a salvação dos pecadores. E é por isso que eu vejo e trago para os irmãos essa meditação acerca da maneira como ele se apresenta. Ele não se apresenta como mais um profeta, ele não se apresenta como mais um revolucionário, ele não se apresenta como alguém que veio para fazer um movimento. Não, ele se apresenta como aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, e logo de cara ele diz no versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra, bendito é o nome do Senhor. Então, diante disso, nós vamos registrar em nossa memória, guardar em nosso coração, que a visão que move a obra missionária é a visão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Cristo ressuscitado, o Cristo provedor de perdão para o pecador, para aquele que está caído, queridos irmãos. Isso é extraordinário. Quando eu digo que o Senhor Jesus, ele é aquele que tem poder para prover perdão para os nossos pecados e para o pecado do homem, isso é um fato que a própria Bíblia aponta desde o Gênesis, quando Deus estabelece juízo sobre o pecado do homem. Ele fala ali de maneira profética, ele anuncia, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e isso aponta para Jesus, o Salvador, para Jesus, o Messias,
Elias, bendito é o nome do Senhor. Mas ainda no cenário que sucede o momento em que é proferido o juízo sobre o pecado do homem do Éden, Deus faz ali o que eu chamo de retrato. É algo que tipifica o plano salvífico, porque agora o homem estava contemplando a sua nudez. O homem percebeu que estava nu, mas a Bíblia diz que Deus matou um animal, fez da pele daquele animal vestes para vestir o homem. E é interessante que o próprio Deus vestiu o homem. E isso é um retrato, isso é uma imagem que mostra, que tipifica para nós a salvação. O homem despido por causa do pecado recebe agora a limpeza pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que morreu no Calvário. O sangue do Cordeiro foi derramado para redimir os pecados. O Senhor nos veste agora com vestes de santidade. Bendito é o nome do Senhor, tirando as roupas feitas de folhas, porque não são capazes de cobrir a nossa nudez espiritual, mas Ele nos dá veste de santidade. Bendito é o nome de Deus para todos sempre. Então, meus amados irmãos, é com esta visão, com essa perspectiva, que nós vamos avançar na obra missionária, que a igreja agora tem autoridade para sair. Esta autoridade, ela não está no tecnicismo, no academicismo, não está nas questões financeiras, no poder aquisitivo, não. Essa autoridade da igreja, ela está fundamentada na pessoa bendita de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. No Evangelho de João, capítulo de número 4, Jesus trata acerca da brevidade do tempo da missão, quando ele diz: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos. Primeiro ele diz: vocês dizem que falta 4 meses para as ceifas, mas levantai os vossos olhos, os campos estão brancos. Ele lança luz, querida igreja, sobre a brevidade, sobre a urgência da obra missionária, da evangelização. Por que o Senhor diz isso, irmão Moisés? Porque ele diz: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos. A ceifa está pronta, os campos estão prontos para ser colhidos. Isso mostra para nós que nós devemos sair para anunciar a palavra de Deus, para evangelizar as pessoas, porque há uma brevidade de tempo. O fim se aproxima. O tempo da pregação da igreja está terminando. O tempo da pregação da igreja está terminando. Não há mais oportunidade de deixar esta urgência para depois. A igreja precisa se levantar. É por isso que no versículo de número 19 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, o Senhor Jesus diz: ide, portanto, e ensinai. E esse texto, ele trata do serviço de proclamação, o serviço de pregação da igreja. A igreja, ela foi chamada por Deus para proclamar a mensagem transformadora, para
versículo de número 11, versículo de número 12, quando o Paulo ele diz assim, que Deus deu pastores à igreja, apóstolos, evangelistas, mestres, mas ele vai dizer, visando, objetivando o crescimento da igreja, a edificação da igreja. Mas em terceiro lugar, a igreja ela tem um ministério em relação ao mundo. O primeiro aspecto é a adoração, o segundo é o ministério em relação a si mesmo, que é a edificação, e terceiro, a igreja tem um ministério em relação ao mundo. E eu preciso fazer essa ressalva, essa ordem não é uma ordem de prioridade, porque todos esses ministérios, a adoração, a edificação, a proclamação, estão em pé de igualdade diante da igreja. Eu estou apenas elencando aqui, colocando como terceiro, para dar maior ênfase ao ministério de proclamação da igreja, porque Jesus diz no versículo de número 19, abra sua Bíblia e veja comigo aí, ele diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhe bem para mim aqui, nós temos duas coisas nesse versículo que é muito interessante. Primeiro, o ministério de proclamação da igreja, ele é urgente, não dá para deixar para depois, não dá para deixar para falar num momento mais oportuno. O momento oportuno é agora. A igreja precisa pregar agora, proclamar agora, anunciar agora, declarar que Jesus é o Salvador agora. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo nesse texto também, meus irmãos, é que Jesus, primeiro, ele fala da urgência da proclamação. Segundo, ele estabelece a fórmula batismal de como batizar. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São anotações que nós devemos guardar em nosso coração. Primeiro, você precisa fazer o serviço de proclamação. Feito o serviço de proclamação, vem o batismo, que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito é o nome de Deus. Alguém está batizando em outra fórmula, mas o que a Bíblia ensina é que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Então a igreja, ela precisa ter esta visão, a visão de proclamar o Evangelho, estar atenta às urgências do reino. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, ide e ensinai as nações, porque a hora é agora. Pregai o Evangelho, porque a hora é agora. Eu faço uma reflexão sobre missões, e nós podemos começar a fazer missões em vários momentos. Isto aqui é para aqueles que estavam perguntando, como eu posso fazer missões? Você pode começar a fazer missões na sua casa, com o seu devocional, convidando alguém para participar, cantando louvores com a sua vida, anunciando a palavra de Deus para o vizinho, convidando alguém para o culto, trazendo um folheto, trazendo uma mensagem que você pode escrever com a sua própria mão, fazer uma carta. Esses dias, lá na congregação, nós estávamos com um projeto Domingos Mais Que Legais, e dentro desse projeto era apenas um incentivo, meus amados pastores, para anunciar a palavra de Deus e alcançar as pessoas amigas. E era sugerido à igreja, você pode compartilhar o seu café da manhã, você pode
compartilhar uma carta com uma mensagem, o lindo cordel que o nosso amado fez aqui. E imagine uma mensagem dessa direcionada ou gravada em áudio para uma pessoa amiga, com um foco específico para ele. Então, irmãos, eu não posso, alguém pode dizer, como eu posso fazer missões, irmãos? Aqui é o básico, é o básico, como o comércio. Você tem todas essas maneiras de fazer. Por quê? Porque a obra da evangelização é urgente, é tão sério que Jesus diz, portanto, é como se ele usasse uma conjunção conclusiva, portanto, para fechar o assunto, para encerrar o assunto, para deixar a ideia que não tem tempo para depois, é agora, igreja querida. Levante a sua mão para o céu e diga para Deus agora, eu vou fazer alguma coisa, porque o tempo da obra da evangelização, da pregação do evangelho é urgente, não há tempo a perder. Se você pode sentir a presença de Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Missões se fundamenta na soberania e na pessoa bendita de Jesus Cristo. Missões é uma obra urgente que, na nossa visão, talvez nós estamos como os samaritanos, dizendo falta 4 meses, mas o Senhor está falando, levanta os olhos, os campos já estão brancos, o tempo se aproxima, o tempo da colheita se aproxima. Quando missões é uma obra urgente, nós temos o imperativo que é conclusivo, dizendo, portanto, ide a todas as nações. É agora, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E o Senhor nos dá a forma de fazer. Anuncia Jesus, anuncia que Ele é o Salvador, prega, aleluia, apresenta a divindade de Jesus, anuncia Ele como Filho de Deus. Por que não apresentar uma mensagem tão especial? Por que não proclamar uma mensagem que está fundamentada na soberania de Deus, mas também está fundamentada no amor de Deus? Aleluia! Missões se fundamentam no amor de Deus, o amor sacrificial. João capítulo 13, versículo de número 16. Romanos capítulo 5 e versículo de número 8. Demonstram que missões é uma obra que se fundamenta no amor de Deus. Nós estamos aqui esta noite porque o amor de Deus nos alcançou. Nós somos fruto, aleluia. A igreja que está congregada hoje aqui, ela é fruto desse amor, aleluia. E se você recebeu este amor, como diz o texto sagrado, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Se o amor de Deus preencheu a tua vida, que outra hora era uma vida vazia, era uma vida que estava como alguém que não tinha esperança, como alguém que estava vacinado a morrer, mas o amor de Deus entrou na tua vida, entrou na tua família, mudou a tua história. E agora é o Espírito que está falando contigo, dizendo, levanta e partilha este amor, aleluia. Partilha este amor com aqueles que carecem, com aqueles que precisam, aleluia. Vai em busca dos perdidos, aleluia. Paulo ele trata esse tema com muitos detalhes e ele faz um questionamento no segundo texto que eu mencionei aqui, Romanos capítulo 5, versículo 7. Ele diz, poderá ser que por um justo alguém tenha coragem de morrer, mas
seu amor para conosco, em que Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Nós estávamos perdidos, mas Ele não olhou para a nossa conduta, Ele não olhou com um olhar condenatório para nós, mas Ele olhou com amor. Bendito é o nome do Senhor. E com este amor Ele nos alcançou e nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Oh, você pode dar glória a Deus por isso. Você pode adorar o nome do Senhor. O que é isso, pregador? Eu estou dizendo que você é fruto do amor incondicional, do amor que não vê barreira, do amor que não enxerga obstáculo, mas te alcançou, aleluia, te resgatou. E agora, como alguém que foi alcançado por esse amor, você é convocado. Nós somos alistados a anunciar a mensagem do Evangelho, anunciar a palavra de Deus, aleluia, sem nenhuma visão distorcida, apresentar Jesus, aleluia, como Ele é, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. É assim que Ele é descrito na Bíblia Sagrada pelo profeta Isaías, que Ele vai como um cordeiro diante dos seus matadores, e Ele vai calado, cordeiro mudo. 53:7 diz que Ele leva as nossas dores. Depois João, já no capítulo 1, no versículo 35, está ali com os seus discípulos, já ensinando acerca do Messias. Mas de repente Jesus vai passando e Ele diz: olha, aquele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu discípulo entende a mensagem e deixam João para trás e começam a seguir a Jesus. Esta igreja hoje está sendo convocada para olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente olhar para Jesus como Cordeiro, mas começar a apresentar Ele, assim como fez Isaías, assim como fez João, apresentar Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqueles que ouvirem a mensagem da igreja, eles se moverão por uma visão espiritual que declara que Cristo é o Salvador. Aleluia, aleluia. Os discípulos de João, quando entendem, começam a seguir Jesus. E do 34 ao 35 diz que eles foram e ficaram com Jesus o dia inteiro, ouvindo a sua palavra. Da mesma maneira aconteceu com os samaritanos. Depois de ouvir aquela mulher dizendo: vinde e vede, eu encontrei um que tem me dito tudo quanto tenho feito. Porventura, esse não é o Cristo? Uma visão que reconhece Jesus, apresenta Ele como Cordeiro, aleluia, apresenta Ele como Messias. Os discípulos vieram, os samaritanos vieram e ficaram com Jesus. Redobre a sua atenção, por favor. Eu quero lhe dizer que todas as pessoas para quem eu e você apresentamos o
mensagem que chama a sua atenção. É como quando você está passando por um lugar e de repente vê aquela mensagem, você é atraído e para ouvir. Impacto, proclamação, pregação, massa, é impacto, é chamar a atenção das pessoas para Cristo. Mas o versículo de número 20, ele vai trazer uma segunda ideia nesse texto, e é a ideia de uma ação que está sendo desenvolvida. O versículo 19, ele traz a ideia da proclamação, irmãos, mas o versículo de número 20, ele traz a ideia de um ensinamento progressivo, contínuo. E eu ouvi no fórum de missões uma frase que eu guardei no meu coração. Eu achei muito interessante, pastor, e eu não lembro quem foi que falou, mas está aqui da nossa secretaria. Disse que fazer missões não é apenas proclamar, mas é parar para ensinar. Eu vou repetir para você guardar no coração também, e eu espero que seja tão precioso para você quanto foi para mim. Fazer missões não é apenas ir de pregar, mas é também parar para ensinar. Aleluia. E dentro desse ponto, é muito interessante, querida igreja, porque muita gente, e eu vou falar, eu sei que está na internet, mas eu não sou, tem os fabricantes de desviar. Eu falo com todo temor e zelo. O que é o fabricante de desviar? É aqueles que passam e faz aquele movimento, e aí oramos por 150 almas. Mas na caminhada da igreja não fica um. Não é isso? Não fica um. Eu falo na congregação, no estudo de doutrina, estou aqui no culto de doutrina, culto da palavra, e eu estou falando isso. Nós não podemos nos tornar fabricantes de desviados. Isso pode parecer deselegante, mas é uma realidade. Ah, não, oramos por 150, mas discipulou quantos? Parou para ensinar? Parou para modelar o caráter? Parou para cuidar das necessidades? Parou para desenvolver aquele discípulo? Para trabalhar aquele discípulo? Porque a ideia que o texto traz para nós, irmãos, no versículo 19, é que é muito válido no serviço da proclamação: ide e ensinai as nações. Mas o 20 ele começa dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aí aqui é uma porta de entrada para uma pauta muito séria, que envolve o nosso testemunho. Aqui nós vamos passar pelos ensinamentos do bom mestre, de Jesus. Mateus capítulo 5, os irmãos leem depois, mas eu vou trazer apenas o 16, e ele diz assim: assim resplandeçam as vossas obras diante dos homens, para que eles as vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Parar para ensinar é ser modelo de Cristo. Aleluia. É trabalhar aquela pessoa. Autoridades do discipulado, eles vão dizer que para a igreja dizer que ganhou alguém para Cristo, o tempo de dizer assim é quando aquele que se converteu está gerando outros para Cristo. Amém? Ganhei fulano para Cristo, mas qual está sendo o fruto dele? Se tornou um discipulador, se tornou um pregador, se tornou um ganhador de alma, se tornou. Aí sim a igreja pode dizer: eu ganhei, a igreja ganhou. Mas esses movimentos não são na sua totalidade. Mas eu faço a ressalva: tem gente que vem, e isso é bom, mas o meu enfoque é que a igreja precisa parar para ensinar. A visão da obra missionária, ela não é uma visão apenas de pregações de massa, de proclamação, mas é uma visão de edificação, é uma visão de um ministério em relação a si mesma.
a visão correta, ela vai motivar, ela vai estimular, ela vai nos motivar a parar também para cuidar, parar para levar essa mensagem de forma a instruir o novo converso, a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Quantos ainda estão comigo na mensagem? Diga glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, e por último, eu estou caminhando para o fim. Nós temos a expressão do Senhor Jesus, que Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por vontade, levante a sua mão para o céu. Respire fundo agora. Enche o pulmão de ar. Agora libere o melhor, glória a Deus, que você pode. Da obra, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Segundo, ele confere aos discípulos a visão de urgência da obra missionária. Depois, ele diz que é necessário parar para ensinar, desenvolver o discípulo. Mas para encerrar aqui, ele deixa esta palavra: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. É como se ele estivesse dizendo: a missão é árdua, pregar, proclamar não é fácil, discipular não é fácil, só que eu estou dando a minha presença como uma chancela, como uma autorização. E à luz dessa palavra bíblica, eu posso dizer para você esta noite: o Espírito de Deus, Ele está com a igreja nessa tarefa missionária. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. João 14, 26. E o Espírito vos guiará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Aleluia. Você pensa que ele está sozinho? Você pensa que é você que vai falar? Não, é o Espírito. Aleluia. O paracleto, o advogado, o companheiro fiel. Aleluia. Que não te abandona, que está contigo. Aleluia. É Ele quem vai te dar palavras. É Ele que vai entrar contigo. Por isso é que não há o porquê temer, não há porquê estar tímido, não há porquê parar. O Espírito do Senhor é sobre ti. O Espírito do Deus eterno é sobre esta igreja. E no abrir da boca da igreja, é Ele quem fala. Louvado seja Deus. Ele quem prega. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Uma experiência da pregação. Quantas vezes nós separamos textos, escolhemos, e dentro da nossa visão, Senhor, é esta a palavra. Mas quando chega no culto, parece que no tempo do disco, parece que o disco vira, Senhor. Parece que muda tudo. Os dados são decodificados, são dados. E você planejou falar para cá, você vai falar para cá. O que é isso? Eu não estou entendendo. Ela estava tudo para ser por aqui e está saindo por aqui. É porque não é você que prega, é o Espírito. É o Espírito que
poder te dar a palavra no abrir da tua boca. Aleluia! Aleluia! Porque nós temos essa garantia da presença de Jesus, que Ele nos deixou, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos duas figuras na Bíblia, e depois você medita em casa. Eu já estou parando aqui. A primeira figura é a figura do dispenseiro. Aos Coríntios, Paulo escreve que os homens nos vejam como ministro de Deus, dispenseiro dos mistérios. Na mesma carta ele escreve, no capítulo 5, ele diz: e Deus nos entregou a palavra da reconciliação, pois em nós. E é como se, redobre a sua atenção, por favor, é como se Deus apelasse através de nós aos homens: convertos, arrependos. Vou repetir para você entender bem. É como se Deus apelasse aos homens através da sua igreja, dos seus dispenseiros. Você tem um mistério revelado, um mistério que antes estava oculto, mas pelo Espírito que você recebeu, você agora tem ele revelado e pode entregar aos homens. E através da tua boca é como se Deus está conclamando o mundo para voltar para a presença dele. Esta é a primeira figura. Anote aí na sua memória a figura do dispenseiro. Dispenseiro é aquele que tinha a chave da dispensa. Era o mordomo-mor, o príncipe, aquele que liderava, o príncipe dos empregados, vamos dizer assim. Aquele maioral que tinha a chave da dispensa. Ele ia lá e tirava e entregava para suprir as necessidades da casa. A segunda figura é a figura do arauto. Aleluia! A figura do arauto. Quem era o arauto na monarquia? Ele era aquele que ouvia a mensagem diante do rei e saía nas ruas, nas praças, em todos os vilarejos, conclamando o povo. Aleluia! E essas duas figuras são muito interessantes, porque se você fizer uma aplicação, você vai ver que o arauto aponta também para o papel missiológico da igreja. Qual é o papel da igreja? É ouvir diante do Rei dos Reis. É ouvir diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e anunciar ao mundo. Aleluia! Depois do serviço de proclamação, é também tarefa da igreja abrir a dispensa e trazer o maná. Se coloque de pé agora, por favor. Deixa eu orar com você. Pai querido, eu falei a tua palavra à tua igreja, e eu te peço agora, pelo teu Espírito Santo, traz, Senhor, entendimento, traz clareza para tudo que foi falado, ó Senhor. Deus, que as minhas fragilidades não sejam empecilho, ó Deus, para que o teu povo não entenda aquilo que o Senhor quer comunicar. Então traz sintonia do céu agora a cada coração, que a tua igreja saia deste culto esta noite ciente que a obra missionária está fundamentada no teu poder, na tua divindade, no teu senhorio, na tua majestade, na tua glória, no teu poder, na tua autoridade. Ó Deus vivo, que a tua igreja saia daqui esta noite lembrando que não há tempo a perder, que o tempo de pregar o evangelho é agora, é tempo de anunciar a Jesus, é tempo de proclamar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Senhor, e que a tua igreja também tenha no seu coração firmemente que ela não está sozinha neste Nordeste para Cristo. O teu povo não vai sozinho, mas o Senhor vai conosco, porque a tua palavra diz que o Senhor está conosco até a
diz sobre ele a tua presença, que enche ele agora, que ele comece a transbordar do Espírito. Oh, bendito Deus, eterno Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Vai enchendo a tua igreja de poder, vai enchendo a tua igreja de autoridade, que a tua presença seja real sobre cada um que ora comigo agora. Oh, Pai querido, tira a timidez, tira o medo, tira, Senhor, todo o temor, e no lugar desse temor, coloca agora uma atitude ousada, uma atitude de ousadia, para pregar, para anunciar, para bendizer o teu nome, para impactar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus eterno, eu oro a Ti e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quantos glorificam a Deus?